Às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. Alô, amigos da Rádio Canto FM 87,9, seguidores da página Manifesto dos Indigenistas, amigos da web que nos acompanham neste momento, bom dia. Estamos aqui no estúdio, então, da Rádio Canto FM de Taquarussu, para mais uma transmissão ao vivo, na nossa pauta sobre indigenismo. As nossas lives, como se diz, fixam no assunto indigenismo, questão indígena, movimento indígena. E hoje nós temos aqui, especialmente, e com grande prazer, o jornalista e escritor Rubens Valente. Rubens nos concedeu com muita cortesia essa entrevista que nós faremos a partir de agora, e eles têm muita história para nos contar, tem já alguns livros publicados, um que fez bastante sucesso, foi bastante divulgado, os fuzis e as flechas, que nós vamos com certeza falar sobre ele aqui agora, nesta nossa entrevista. E então estamos aqui. Bom dia, Rubens. Espero que esteja nos escutando bem, que esteja tudo bem com você também. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, é muito honroso para nós. E, enfim, sempre nós deixamos aí um espaço suficiente, o quão suficiente que os nossos convidados queiram, para comentar, para se apresentar e comentar de que forma foi sua inserção no indigenismo, na questão indígena, enfim, por onde você passou, o que você fez. Essa sempre é a nossa primeira parte da nossa entrevista, e que depois nós passamos para as atualidades, os debates, enfim. Aí eu geralmente, nessa primeira parte, gosto de deixar que o convidado fique à vontade para tecer os seus raciocínios, as suas lembranças. E então, se apresente melhor, Rubens, e fique à vontade, e estaremos aqui atentos para conversar. Um abraço. Bom dia, Fernando. Muito obrigado aí pelo convite, eu fico honrado, né? É uma honra e um prazer poder falar sobre esse assunto, ainda que seja um assunto tão difícil, né? Principalmente em tempos de Covid. Faço referência, então, aos mais de 800 indígenas que morreram até o momento, né? É um momento muito grave da vida brasileira, mas falar sobre esse tema indígena sempre é importante, não deixar morrer o assunto, né? Então, eu parabenizo você pelo programa e parabenizo a Rádio 87,9, a Rádio Canto, né? É tão importante que o interior do Brasil discuta o indígena, né? São espaços como esse que vão esclarecendo essa questão tão mal compreendida até hoje em vários setores da sociedade brasileira, né? Então, iniciativas como a sua, da rádio, têm que ser louvadas mesmo e têm que ser espalhadas no Brasil, né? Bom, eu comecei como repórter em 1989, né? Então, 31 anos atrás. E o contato que eu tive com os indígenas foi o seguinte: em 1982, eu tinha 12 anos de idade, né? Minha família, como milhares de famílias do Brasil todo, né, era do Paraná. Eu nasci no Paraná e migramos no final dos anos 70, começo dos anos 80, para o então Mato Grosso do Sul. Quer dizer, já era Mato Grosso do Sul, né? Foi dividido em 1979 pela ditadura militar. Então, onde eu nasci, já não havia mais indígenas. Embora a cidade seja um nome indígena, Goiôerê,
né? Mas não havia indígenas, haviam sido dizimados ou expulsos, ou o que seja, né? Então, ao chegar em Dourados, que é a segunda cidade do Mato Grosso do Sul, morei muito próximo da aldeia Guarani Kaiowá. São duas grandes aldeias, Jaguapiru e Bororo, que têm hoje 18 mil indígenas, né? E ficam a 4, 5 quilômetros da cidade de Dourados. Então, ali, muito cedo, 6 da manhã, os indígenas chegavam na minha casa para vender suas coisas, né? E aquilo me surpreendeu. Eu não sabia que havia indígenas, né, no Brasil, eu era criança, né? Não sabia que viviam daquele jeito. Me chamava a atenção o trabalho. Eles trabalhavam muito cedo e produziam muita coisa, né? Banana, mandioca, abóbora, e iam vender na minha casa. E muitas crianças, né? As crianças entravam na minha casa, saíam correndo aqui. A liberdade dessas crianças, né? E a unidade da família me chamou muita atenção. E eu, aos 19 anos, então, como repórter, aí eu volto a essas aldeias aí na condição de repórter, né? Então, pude trabalhar em várias aldeias no Mato Grosso do Sul. Depois eu morei em Cuiabá, 2 anos e meio em Cuiabá. E já na oportunidade, então, como correspondente da agência Folha de São Paulo na região. Então, esse foi o contato com a questão indígena, né? No campo, é uma questão presente nesses 2 estados, a questão indígena é muito presente, né? Havia, como você sabe, eu considero um dos maiores crimes contra os direitos humanos em andamento no Brasil e talvez no mundo, a situação Guarani Kaiowá. Então, essa situação, o que é? A superpopulação indígena em pequenos pedaços de terra, pequenos, diminutos, né? Então, diferentemente do que é espalhado aí em vários meios, né? Muita terra para pouco índio. No Mato Grosso do Sul é exatamente o contrário, é muito índio para pouquíssima terra. Isso é um drama social. Eu me lembro de cobrir, por exemplo, os grandes picos de suicídio. Em um ano, eu me lembro, 75 indígenas se mataram. 75 indígenas guaranis Kaiowá se mataram. E a causa, nós sabíamos como repórter, acho que a sociedade sul-mato-grossense tem muito bem claro por que os índios se matavam. Eles se matavam pela fome, eles se matavam pela miséria, eles se matavam porque não tinham perspectivas de vida, porque eles tinham que sair das suas terras para trabalhar nos canaviais, Fernando, e ficavam 6, 7 meses fora. Então, havia uma degradação, uma desagregação da sua família. Então, para mim, é o maior crime em andamento contra os direitos humanos. Muito pouco falado no Brasil, infelizmente, né? Então, nessas andanças, Fernando, eu fui percebendo que várias etnias tinham vivido péssimas histórias da ditadura militar, né? Muito ruins, né? E eu comecei a anotar isso, comecei a colecionar, né, depoimentos, livros, documentos. Por onde eu ia, sempre tinha uma história. E aquilo me chamava a atenção. Eu não estudei isso nos bancos escolares, né? Nunca estudei, eu não sabia que isso tinha acontecido. Eu pensava, com 19 anos, 20 anos de idade, né? Por exemplo, qual é o brasileiro que conhece Marauete-Sede? O que aconteceu com Marauete-Sede? Quando mais de 100 indígenas morreram, porque a ditadura transferiu os indígenas para uma terra indígena sem condições, sem saúde, sem medicina, sem remédio, sem nada. Eles foram jogados numa terra indígena e morreram. Em uma semana morreram 70. Então, esses episódios começaram a me chamar a atenção. Por exemplo, eu estava na barranca do Rio Paraná, em 1991, né? E o cacique lá da aldeia Ofaé Chavante, ele me disse assim, não, no tempo que a gente morava no Pantanal, né? Começou a falar. Eu falei, mas peraí, cacique, o Pantanal está a 600 quilômetros daqui. Como é que vocês viveram no Pantanal, né? Aí ele disse assim, não, o governo militar trouxe os caminhões aqui, nos jogou em cima dos caminhões e nos despejou lá na terra indígena Caduel, na Serra da Bodoquena, onde eles sofreram muitas privações, muitas dificuldades. E esses indígenas voltaram depois. Eles são muito bem estudados pelo Carlito Dutra, que é um indigenista lá da região, que tem um livro maravilhoso que eu recomendo, que se chama Os Ofaé, né? É um livro incrível que narra toda essa epopeia, né? Então, esses são apenas alguns exemplos aqui que eu fui acumulando, né? Até que já em 2012 fui procurado por uma editora, a Companhia das Letras, que me indagou se era verdade, que eu tinha uma pesquisa nessa área. Eu disse que sim, que um dia eu pensava em escrever algo, né? E aí a editora falou, então vamos escrever já, tal. Então eu parei um ano, aí eu retomei algumas viagens, fui a algumas terras indígenas, né, para refazer essas entrevistas, inclusive no Zofaé,
onde eu voltei. Então, no total de 80 pessoas, eu ouvi, entre indígenas, indigenistas e antropólogos, né? Pessoas da FUNAI, sertanistas, né? Infelizmente, Fernando, 5 dos entrevistados já faleceram, 5 das pessoas que me deram entrevistas já morreram, ou seja, essa história está se perdendo também, né? Muitos estão indo embora. Um dos que morreu foi Dom Pedro Casaldáliga, que me recebeu lá na Prelazia de São Félix do Araguaia e me concedeu 2 tardes de entrevista. Assim como o Paulinho Paiacan também morreu, me deu 2 tardes também de entrevistas contando a trajetória dele na ditadura militar. Bom, então, basicamente, é essa a minha apresentação, né? O que talvez o espectador, o ouvinte, entenda melhor um pouquinho o meu trabalho, né? Ok, Rubens, mas gostaria então... bom, deu para perceber que você, desde criança, começou a ter uma simpatia, digamos, pelos indígenas, um contato ali que depois foi desenvolvendo. E quando é que foi, então, parece que você contou o início da coisa, que você decidiu escrever o seu livro principal nessa questão, né, que são os fuzis e as flechas. Uhum. Enfim, o que te motivou, como é que você entrou nessa história? Porque depois nós vamos conversar bastante, porque eu estou achando assim, o momento atual político. Queria fazer umas comparações, que eu também atuei na época da ditadura, né? E eu tenho tentado fazer algumas ligações entre uma época e outra, e às vezes fico... Bom, enfim, mas conte aí o que te motivou e como é que foi escrever esse livro e como que foi a história desse livro, como é que ele tem caminhado, enfim, esse livro fantástico aí que conta o relacionamento dos militares com os povos indígenas durante a ditadura. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo comentário. A principal motivação é tentar auxiliar na bibliografia do tema, né? Eu percebi que não havia livros sobre a temática nos anos da ditadura militar. Havia livros, eu cito Shelton Davis, né? Vítimas do Milagre, eu cito o livro do John Hemmings, que eu recomendo a todo mundo, que Die If You Must, infelizmente não há em português ainda, que espero que um dia seja traduzido, que também trata desse período, Nossos Índios, Nossos Mortos, de Edilson Martins, inúmeras obras antropológicas, né, teses acadêmicas que estudaram determinadas etnias, então, há sim bibliografia sobre o tema e muito boa, né? O que eu quis fazer, humildemente, era reunir tudo isso, né, e oferecer numa linguagem jornalística para as pessoas em geral, né? Eu não sou antropólogo, né? Longe disso, eu sou leigo em antropologia, eu não me considero historiador também, longe disso. O que eu fiz apenas foi um relato jornalístico, uma reportagem. Nós chamamos, né, de livro-reportagem, né? Os jornalistas chamam, né? É um relato, inclusive um pouco das minhas memórias também, tem um pouquinho no meio, né? Disso que eu falei no começo, né? Então, na verdade, é uma pequena contribuição, é um tijolinho dentro de uma parede imensa desse período. As suas obras são nesse sentido, né, como obras de memórias de sertanistas. Então, tudo isso é um crescendo, né, é um acúmulo de conhecimento, né. Então, a minha intenção era tentar colaborar para o conhecimento do período do ponto de vista da política indigenista. Então, eu li vários livros sobre a ditadura militar e sempre me chamava a atenção que esse capítulo não existia, né. Então, nós temos obras magníficas sobre o golpe, sobre tudo que se passou. Mas quando cai no campo, não só sobre os indígenas, mas também sobre os colonos, que é outro capítulo, está saindo um livro aí que eu recomendo, deve ser muito importante, um livro do escritor Gil Ney Viana, ele está coletando isso já, eu estou sabendo que ele já acabou, que trata só da ditadura entre os trabalhadores rurais, né? Que morreram também, centenas também. Então, a intenção era essa, era agregar ao debate. E, para minha felicidade, né, Fernando, para minha alegria, assim, eu vejo, né, tenho sido muito procurado por alunos, né, de história, alunos que querem avançar além daquilo que eu falei, porque é preciso avançar. São 305 povos indígenas.
Meu maior drama, Fernando, que às vezes eu acordava no meio da noite, assim, foram as histórias que eu tive que tirar, porque eu não conseguia, se eu contasse a história dos 305 povos indígenas na ditadura, seria um livro de 3.000 páginas, não sei quantas páginas. Infelizmente, eu tive que fazer um resumo e tirar algumas histórias que, por critérios, né, meus, né, eu não consegui incluir. E isso me martirizava, né? Porque cada povo indígena, hoje eu estou convicto, cada povo indígena tem uma história sobre a ditadura militar séria, e eu quero dizer, ruim. Não consegui, infelizmente, queria conhecer alguma etnia que me diga, olha, foi maravilhoso, olha, nós não tínhamos problema nenhum, né? O melhor regime que existiu foi aquele. Não encontrei. Talvez exista, né? Talvez exista. Eu não quero ser o dono da verdade, né? E muito longe disso, né? Mas não encontrei. Realmente, as histórias, elas se sucediam com muito sofrimento, né? Muita perda, muitas epidemias. Acho que hoje, se tem uma coisa que essa Covid trouxe, né? Infelizmente, de tudo isso ruim e trágico, ela trouxe talvez um pouquinho de conhecimento sobre como é viver numa epidemia sem controle, sem vacina, sem remédio. Aquilo que parte da humanidade já tinha esquecido, né? Hoje nós sabemos o que é. Agora você imagina, Fernando, numa população indígena dos anos 70, acometida por um vírus, uma bactéria, uma gripe, que ele não conseguia combater. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos depopulações de 50% de um grupo indígena, 60% morreram. Imagina, é como se sua família morresse 60%. Morresse seu avô, sua avó. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Os indígenas vivem desde 1500, né? Então, meu livro também procura trazer esses eventos, e que hoje, infelizmente, com a pandemia, as pessoas estão lendo também sob esse ponto de vista, sabe? Uma certa maior, talvez, empatia com os indígenas, talvez, né? É assim que é viver numa epidemia. Nós, pelo menos, né, Fernando, temos o conhecimento científico para saber quando ela ia chegar, né? Nós sabemos mais ou menos o que fazer para se proteger, e nós temos um horizonte de uma vacina. Agora, você imagina um indígena que não falava português em 1970, 1960, 1980, não sabia que estava chegando aquela doença, não sabia o que era. Inúmeras etnias reagiam à epidemia como? Correndo para o mato, né? Por quê? Porque começava a adoecer, o indígena falava, o que está acontecendo? Esse lugar aqui está doente, eu vou sair daqui. Aí o que acontecia? Aí que ele morria mesmo, porque lá no meio do mato ele não conseguia receber o auxílio. Então, meu livro procura mostrar isso também, né? Agora, isso que você falou é muito importante, né? Eu evito fazer comparações diretas, né, entre realidades diversas. É muito perigoso isso, né? Essa comparação direta não é um bom caminho, né? Agora, por quê? Porque as condições mudam, as pessoas mudam e a circunstância histórica muda. É muito difícil você julgar uma pessoa pelo que ela fez em determinada situação. É muito difícil, né? E nós devemos evitar esses julgamentos morais, certo? Eu evito. Por outro lado, existem sim paralelos que você pode fazer entre a ditadura e o governo Bolsonaro. É só isso que eu queria dizer. Existem paralelos, não a comparação direta. Não, quando eu digo comparações, eu digo pela responsabilidade política. Os militares, na década em 64, como todos sabem, deram um golpe militar e tomaram o poder. E ficaram responsáveis pelo poder, né? Ficaram responsáveis. Eles eram responsáveis por tudo, inclusive, né? Daí começou aquela coisa de direitos humanos, ONU, etc., como está ocorrendo agora. Já existia, né? Jimmy Carter estava muito forte nessa coisa dos direitos humanos, começou a fazer, inclusive, algumas, enfim, travar um pouco o dinheiro que os governos militares pediam do Banco Mundial, etc., isso eu me lembro muito bem, mas eles eram responsáveis. O que eu sinto agora
é que eles tomaram o governo e não se sentem responsáveis. O Bolsonaro, ele não age exatamente como um militar, ele age como um militar que é civil, né, que na verdade ele já foi lá atrás reformado, e os militares tomaram praticamente conta do poder, se dizem mais de 2.000 militares já na administração pública brasileira, e a impressão que não é comigo, nós não estamos aí, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tomaram conta, o gabinete institucional, inclusive daqui a pouco eu queria ler aqui uma coisa que o general Heleno falou recentemente sobre a PIB, né? Vou ler até a notícia aqui daqui a pouco. Enfim, o que eu sinto é isso, há uma irresponsabilidade maior dos militares, porque naquela época eles eram responsáveis. E você falou, na verdade, exatamente por conta de duas coisas eu vejo disso que você já comentou. Primeiro, que eles eram altamente desenvolvimentistas, né? Essa coisa que você falou dos povos sem contato, que está começando a acontecer agora de maneira totalmente desordenada, mas na época os militares, eles aplicaram altos recursos na FUNAI, para reequipar a FUNAI. Foi nessa época que a gente foi contratado, houve 9 concursos públicos, de 1970 a 1979, todos os anos tinha um concurso público, porque os antropólogos ligados ao UNB na época convenceram os militares de que, se não renovasse os quadros da FUNAI de campo, principalmente, que estava entregue desde do último quartel do SPI, entregue ao pessoal regional, que tinha mais interesses dos fazendeiros envolvidos do que dos próprios indígenas, etc., e que contratasse e que equipasse a FUNAI, senão nada daria para fazer. E, realmente, eles equiparam e contrataram novos profissionais, que foi nessa aí que a gente entrou, fizemos cursos, estágios, e depois fomos para campo. E aí começamos a ver realmente tudo que era feito de errado e começamos a reagir junto com os indígenas. Isso é outra história. Mas quando eu digo o que eu estou sentindo é isso. Naquela época, eles se sentiam responsáveis, de fato, pelo governo. Eles tomaram o poder. Tomaram ostensivamente o poder, fecharam o Congresso, e agora é nós. Ficou mudo, Fernando. Seu áudio está mudo, Fernando. Desculpe, sem querer aqui. Mas, enfim, é essa diferença que eu sinto agora, que me angustia, porque a gente sabe que o governo está cheio de militares, né, nos seus pontos chaves aí, e eles não se sentem responsáveis, diretamente pelo governo. Isso é que é a grande diferença, mas estão fazendo praticamente o governo, né? Então, tomaram conta também, né? O próprio Bolsonaro é militar. É sobre esse ponto de vista, porque eu sei que você não pode avaliar épocas diferentes, né? Situações diferentes. Mas, enfim, é isso. Como que você vê esse momento? O que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte: quando Bolsonaro é eleito, ele é eleito num partido nanico inexistente, né? PSL. Então, ele não tinha um pessoal técnico à disposição dele, não era um partido sólido. Então, ele vai buscar apoios em alguns setores da vida brasileira para compor o seu governo. Então, ele busca mais ou menos, né? Evangélicos, parte dos evangélicos, né? Bancada ruralista, né? E os militares. É esse tripé, né? Nesse tripé está a política do governo Bolsonaro em várias áreas. A economia, depois a gente pode discutir. Mas esse tripé também está dentro hoje da política indigenista. Então é importante a gente ver, sim, o que os militares pensam sobre os indígenas, o que eles pensavam historicamente. Porque como o Bolsonaro não tinha um conhecimento acumulado como pessoa, né? Ele fala inúmeras besteiras aí todos os dias sobre indígenas, sobre meio ambiente, uma série de falsidades e informações incorretas, né, boatos, rumores, é uma confusão mental, né, dele. Bom, como ele não tinha esse conhecimento, ele vai se valer o quê? Dos militares, que estão espalhados na máquina
e estão hoje em várias coordenações regionais da FUNAI, por exemplo, né? E, muito bem, então eu escrevi, no ano passado eu escrevi um artigo para a Ilustríssima da Folha de São Paulo, o caderno da Folha de São Paulo, no qual eu procurei estabelecer essas relações entre ditadura e Bolsonaro. Por quê? Porque o governo dele é formado por militares. Então eu fui mostrar as origens do pensamento militar no campo indigenista. Então, o que eu defendo nesse artigo e volto a defender aqui, né? Na verdade, Fernando, eu acho que é um pouco difícil para a gente, como democracia, como cidadãos civis, né, entender a lógica militar, mas eu procuro entender, porque eu falei também com vários generais, coronéis, fui compondo essa história, peguei a bibliografia. Resumidamente, eu quero dizer que os militares, é importante a gente perceber isso, eles acreditam firmemente, os militares brasileiros, estou falando da cúpula, né, acreditam firmemente que há um complô internacional contra o Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, eles acreditam que é direito do Brasil desenvolver a Amazônia, certo? Tal qual eles tentaram fazer na ditadura militar. É importante a gente lembrar que em 1969, 68, 70, é lançado o PIN, Plano de Integração Nacional, também chamado de Operação Amazônia, que era o quê? Abrir a Amazônia, criaram até um lema, né? Integrar para não entregar. Esse era o lema da época. Então, o que eles fizeram? Uma série de obras, muitas delas caríssimas, sem resultado nenhum, levando nada a lugar nenhum, enterraram fortunas na Amazônia, como a própria Transamazônica, a Perimetral Norte. Bom, e aí que se encaixa a política higienista. A política higienista da época era para permitir as obras. No geral, era isso. Era para que os indígenas não morressem, não atacassem os canteiros de obras. Várias vezes aconteceu isso, né? Os indígenas reagiram às obras. Então, toca lá a FUNAI, né? Resolveu o problemão lá. Vai lá acalmar os índios. A ideia era essa. Muito bem. Pulamos para cá. Para mim, infelizmente, Fernando, quero dizer que, infelizmente, esse pensamento não mudou. É chocante, entendeu? Que em 2020, os militares ainda vejam a Amazônia como uma oportunidade de negócios, entende? Porque quando o Bolsonaro fala que se ele fosse imperador de Roraima, seria o Japão, Roraima, ele fala isso. O que ele está dizendo? Vamos abrir essas terras aí, vamos retirar o minério e vamos ficar ricos. Essa é a visão dele. Primeiro, quero esclarecer que é uma mentira. Ele não sabe quanto tem de minério em Roraima. Eu já indaguei a CPRM, a ANM, a DNPM. O que você imaginar? Qual é o potencial minerário de Roraima? Ninguém sabe. Eles não sabem. Por quê? É tudo um chute. É uma perspectiva, sabe? Talvez exista. Que nem aqueles garimpeiros que você conheceu na vida, né? Os garimpeiros ficam iludidos, né? Ali tem uma mina que vai me fazer muito rico, milionário. Aí ele vai lá, destrói tudo, não acha mina, coisa nenhuma. Ele acha um ourinho lá que ele compra comida e ele vai sobrevivendo. É aquilo. Quantos garimpeiros ficaram milionários no Brasil? Deve contar nos dedos da mão. Né? Quem fica rico é o dono da draga, é o dono que está por trás. Esse fica rico. Bom, então, o Bolsonaro fica vendendo essas ilusões, com base em nada. Em nada. Eu desafio, eu gostaria de ver o tal estudo que ele fica falando. Não existe esse estudo. Porque os corpos minerários, Fernando, você conhece muito bem, eles precisam ser pesquisados em campo, eles têm que ser furados, tem que ser tirada a amostra, tem que ser analisada no laboratório. Muitas vezes o que é visto pelo espectrômetro do avião, não se sabe a qualidade daquele minério, né? Pode ser o chibio, né? Que é aquele diamante não tem valor nenhum, o chibio, mas pode ser uma pedra valorosa. Então não dá. Isso é loteria, sabe? Não se sabe o que tem de potencial minerário. Não se sabe. Bom, então a história é essa. Os militares estão no poder, eles acham que é direito deles desenvolver a Amazônia, é direito desenvolver o minério. Aí tem as nuances, né? Eles sabem que se eles falarem isso abertamente, o Brasil vai sofrer muito retaliações internacionais na área de comércio bilateral, na área por exemplo, da participação do Brasil nos fóruns internacionais, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil era candidato, parece que não é mais. Ou seja, os militares sabem que se colocar isso claramente, fica mal. Então, eles falam por meias palavras. Aí você percebe que tem algo atrás, você não sabe o quê. Infelizmente, Fernando, nós esperávamos que ao longo desses 35 anos de democracia,
os militares teriam melhorado, modernizado as suas leituras, os seus estudos. Claro. Mas parece que não, infelizmente não. Eu fui estudar, Fernando, a bibliografia adotada nas escolas militares. Eu peguei pela Lei de Acesso à Informação, eles me mandaram, agradeço o Exército. O Comando do Exército me mandou a bibliografia adotada, Fernando. O que os oficiais militares estudam no Brasil, eu sei, temos aqui a lista dos livros que são adotados. Fernando, nenhum livro de um indígena, nenhum indígena, nenhum livro do Fernando Schiavini está lá, não tem um livro do Fernando, não tem livros de memórias dos sertanistas que viveram isso. Ou seja, eles estudam um lado da história. Qual é o lado da história que eles estudam? Soberania, desenvolvimento, né? Questão geopolítica, o medo de uma invasão estrangeira na Amazônia, questão de fronteira. Eles não estudam a floresta pelo ponto de vista de quem mora na floresta. Eles falam tanto em soberania, Fernando. Na verdade, eles estão colocando em risco a soberania. Sabe por quê? Quando eles não percebem o que está acontecendo no território amazônico e não combatem os crimes, os ilícitos, eles estão abrindo espaço para que outros países comecem a opinar sobre isso, certo? Comecem a dizer, olha só, tá pegando fogo no seu quintal, meu amigo. Você não vai apagar esse fogo, porque esse fogo aí está gerando uma fuligem e está comprometendo o planeta. É mais ou menos assim, grosso modo, né? Aí o vizinho, onde está queimando o fogo, diz assim, deixa comigo. Você não tem que dar palpite no meu quintal. O meu quintal é meu. Eu que sei o que acontece no meu quintal. Aí os moradores da quadra falam assim, não. O quintal é seu, mas a fuligem é nossa. A poluição é geral. Então, se você não apagar esse incêndio aí, nós vamos apagar para você. Essa que é a questão, Fernando. Essa que é a ironia da coisa. Né? Então, se você não faz isso... Não. Os militares ficaram, né, enquanto a população brasileira, de modo geral, evoluiu democraticamente, evoluiu nas comunicações, nas informações, nas formações acadêmicas. Parece que eles ficaram trancados nos quartéis. É assim, totalmente desinformados. Essa é a impressão que dá, porque eu não acredito que um general 5 estrelas, 10 estrelas, 20 estrelas, que eles falam com aqueles bonés, né, querendo dar uma de moralista aí da nação, possa estar tão desinformado da situação cultural, da situação, política, tanto brasileira como mundial. Enfrentar isso deixa a gente assim muito angustiado, né? Porque nós é que pagamos esses caras, nós que pagamos as armas deles, e eles acham que pode pegar essas armas, está todo mundo errado, nós que estamos certos, e o Brasil nessa ladeira aí, tanto econômica como política, como membro da comunidade internacional, e eles acham tudo normal. Eu não sei realmente, eu estou falando isso porque eu acho que você tem, né, como você falou, você é repórter, você entrevista militares como políticos. Eu queria entender se é desinformação mesmo ou é uma tática, sei lá. Não consigo entender, se você puder explicar. Infelizmente, Fernando, eles voltam as costas para o que eles fizeram de melhor, né? Que foi, por exemplo, o Marechal Rondon é um militar. Marechal Rondon, ele, em 1890 e pouco, ele vai fazer as linhas telegráficas, né? Cuiabá, Rio de Janeiro. Então, a ideia era ligar os telégrafos, né? Era uma obra militar, era uma obra de engenharia. Rondon era engenheiro, a formação dele era de engenheiro. Quando ele chega na Amazônia, ele encontra um índio, ele dá de cara com ele. O Rondon, a princípio, não era um indigenista nem sertanista, né? Ele era um engenheiro. E quando ele encontra os indígenas, vai mudando. Eu sempre cito uma entrevista dele no Diário Carioca, de 1948, Fernando. Olha que incrível. O que ele diz no Diário Carioca? Nós não devemos ir ao encontro dos indígenas. Não devemos ir. Enquanto a nossa sociedade não melhorar, não for menos corrupta, menos isso, menos aquilo. 48, ele está falando. Né? Então, o Rondon, ele, no decorrer da vida dele, vai mudando. Ele, embora seja um positivista, né,
ele começa a introjetar noções humanistas, né, na relação com os indígenas, né? Daí o lema dele, né? Morrer se preciso for, matar um indígena, nunca. Esse lema era para os indígenas, não era para a guerra. Também é um lema mal compreendido. Ele estava falando dos indígenas. Morrer se preciso for, matar nunca. Esse lema mudou a política indigenista do Brasil. Em 1910, havia um alemão no Museu Paulista, von Illering. Von Illering, ele dá uma entrevista para a imprensa brasileira dizendo o seguinte, que os indígenas, na época chamados coroados, né, eram os caigangues, né, estavam impedindo uma série de obras de estradas no interior de São Paulo e parte do Paraná, se eu não me engano. E ele escreve um artigo dizendo o seguinte, nós temos que exterminar esses índios. Esses índios são muito bravos, estão matando, estão atacando, temos que matar. Aí o Rondon reage. O Rondon, junto com vários profissionais liberais, políticos, jornalistas da época, não é só o Rondon, é bom que fique claro, não é só uma obra militar, é uma obra civil-militar. O Rondon diz assim, não, nós sabemos cuidar dos nossos indígenas. Os nossos modelos de atração não implicam a guerra de extermínio, não. Nós já sabemos fazer isso. E fundou o SPI, que, curiosamente, tinha o nome, né, em 1910, de Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, né? SPI-LTN. Então, a ideia geral, na época, era localizar o indígena e preparar o indígena para a integração nacional. Ele ia virar o quê? Um boia fria, né? Um lavrador, o que ele ia virar? Alguma coisa assim. A ideia do Estado brasileiro era essa, né? Só que vai mudando. O Rondon vai percebendo que não era por aí. Então, esse monumento, né, que teve vários problemas, nós podemos fazer um programa inteiro discutindo os problemas do Rondon, né? Que não é santo e não é o caso de debater a obra dele aqui. Mas o monumento que Rondon criou, os militares de 2020 deveriam abraçar e deveriam levar isso a ferro e fogo, né? Deveriam perceber, por exemplo, a relação que o Rondon propunha com a floresta, com os povos indígenas, era uma relação de preservação, né? E que, nessa entrevista, ele deixa bem claro. Então, os militares deveriam se orgulhar do seu passado nesse sentido, sabe? Mas parece que não. Parece que eles tomam um caminho, no mínimo, perigoso. Quando eles não deixam claro exatamente o que estão fazendo, eles também estão incentivando, né, pessoas que querem destruir o ambiente. Porque a comunicação tem que ser clara, Fernando, né? A comunicação para o homem do campo, para o seringueiro lá na Amazônia, para o garimpeiro, tem que ser clara, ele tem que entender o que o governo está dizendo. Porque não há suicidas na Amazônia. O garimpeiro sabe que se aquilo não pode, a tendência é recuar. Porque se existe o Estado presente, diz, se você não entra aqui, se você entrar, você vai ser preso. A tendência é recuar, Fernando. Então, essa história de que isso é incontrolável, né? Várias vezes o Mourão falou, né? A dificuldade, né, de fiscalizar a Amazônia, outro dia o general Heleno repete isso. Que dificuldade, Fernando? O Brasil, durante 30 anos, reduziu as taxas de desmatamento. A natalidade entre os indígenas explodiu. Etnias que estavam prestes a desaparecer cresceram. Por exemplo, os Waimiriti chegaram a ter 300 indígenas, Waimiri, Atuari. Hoje são 2.200 indígenas. Então, nós conseguimos, a democracia brasileira conseguiu provar para o mundo, batendo recorde de produção agrícola. Isso que ninguém lembra. O Brasil bateu recorde atrás de recorde. O agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro nesses últimos 20, 15 anos, entendeu? Então, é possível sim, e é possível fiscalizar, que nós já provamos, o Brasil provou que é possível. Mostrou que as terras indígenas são as que protegem mais a Amazônia, já mostrou com números, né? Não, de repente tudo é impossível, tudo é difícil. O advogado-geral da União chegou no Supremo e disse assim que é complexo combater invasões de terras indígenas, é muito complexo. Não? E, infelizmente, alguns ministros do Supremo começaram a repetir essa questão, complexo. Né? Complexo, como diz no interior do Brasil, né? Complexo é voltar da morte, né, Fernando? Não tem nada de complexo. Né? Eu, por exemplo, acompanhei uma operação em 1997, na terra indígena Sararé, dos índios Nambiquara, tinha 8.000 garimpeiros. O IBAMA, Polícia Federal, sem exército, né? IBAMA, Polícia Federal, eu acho que PMs, Polícia Militar,
tiraram os 8 mil em 15 dias. Saíram correndo, eu vi as cenas, eles correndo na mata. Ninguém é suicida, não existe, ninguém morreu, ninguém foi, ninguém matou, né, nenhum policial, nada. 8 mil. Então, aí, de repente, a gente não consegue tirar 3.500 da terra Yanomami. Segundo o Mourão, são 3.500 invasores. O Sidney Pozuelo, né, Fernando, as operações Selva Livre, né, nos anos 90, ele disse para mim que chegou a tirar 80 mil garimpeiros da terra Yanomami. 80 mil, ele com todo o aparato, né, da União. Quem foi ele? Governo Collor. Então, o Brasil tem expertise para isso, tem gente capaz para isso. O Collor chegou, inclusive, a dinamitar as pistas, né, que os garimpeiros desciam, e um negócio incrível que, não sei se você já escreveu sobre isso, você sabe, que os garimpos da terra Yanomami seguiram o rastro dos militares, né, que quando o Jucá lá atrás, com o Sarney, criaram aquela coisa do Calha Norte, e começaram a fazer pistas na floresta para localizar batalhões de fronteira. E esse ouro aí foram os próprios soldados, e tem registros históricos sobre isso. Os soldados do Exército começaram a dar notícias do ouro, né, a garimpar lá, enfim, empiricamente lá, e dar notícia de ouro, e começou a invasão. Então, os militares brasileiros estão devendo à nação brasileira muitas coisas. Assim, só comentando também de resto, é isso aí que eu te falei, parece que eles ficaram fechados numa ostra, né, que... A nação brasileira admira Rondon. Rondon foi um herói. Rondon é um herói nacional, um dos heróis, um dos poucos heróis nacionais reconhecidos, e, enfim. E para eles parece que não é nada, né? Para eles parece que não é nada. Enfim, esse entendimento que eu não tive ainda. Sim. Eu acho, Fernando, que os militares, infelizmente, eles têm criado, têm caminhado com a ajuda do general Heleno, a ajuda do Mourão, a ajuda do Bolsonaro, eles têm caminhado por um processo de desconfiança mútua, né? E têm criado, assim, uma divisão social. Então, eles acham que, por exemplo, eu falando essas coisas aqui, você falando, eles acham, não, isso daí tem um interesse por trás, né? Eles falam esquerdistas, né, comunistas, etc, etc. Não é por aí, eu acho que isso divide o país, entende? Porque se essa desconfiança que os militares estão cultivando, elas têm um destino trágico, ruim, né? Porque os grandes problemas das nações ocorreram com esse tipo de divisão social, né? Então, o que você precisa ver é que há coisas em comum entre civis e militares. Os militares têm que buscar as coisas em comum. Por exemplo, eu acabei de falar para você, a soberania nacional brasileira está ameaçada hoje por conta do governo Bolsonaro. E isso é preocupação geral nossa, brasileira. Então, o tema que os militares dizem tanto, soberania, é preocupação dos civis também. Claro que é. Nós não queremos a soberania brasileira ameaçada. Não queremos. Né? Imagina um país aqui dando pitaco, entrando aqui, mandando uma tropa ambientalista para conter incêndio na Amazônia. Não é bom. Isso é um desequilíbrio na região. Isso é dramático. A guerra é o pior que a gente pode esperar, é a guerra. Nós temos que combater qualquer hipótese de conflito, entende? Por isso que o Brasil, nos anos 80, 90, depois da ditadura, olha como o Brasil foi inteligente, Fernando. A democracia brasileira foi muito inteligente. O que ela fez? Começa lá no Sarney. Ela diz assim, vocês estão incomodados com a Amazônia, vocês países ricos, venham conversar conosco, venham participar do problema, criem aí o Fundo Amazônia, sei lá o quê, nos dê o dinheiro, vamos fazer junto. O Brasil chamou os países estrangeiros para o problema. Isso foi muito inteligente. Por quê? Porque desarmou os espíritos. Porque ele falou assim, não, eu não estou escondendo nada. Inclusive, eu vou abrir os dados do INPE. O Brasil foi a primeira agência espacial que pegou os dados de satélite e abriu para o mundo. Hoje, 300 organizações não governamentais sabem o que acontece na Amazônia, 300. Estudam os dados brasileiros. Tem que ser motivo de orgulho. O que nós fizemos? Nós desmanchamos essa ideia que os militares tinham construído na ditadura,
de que o Brasil estava destruindo sua floresta e não queria que ninguém desse pitaco. Nós destruímos essa ideia. Nós chamamos os países para o debate, certo? Para a solução. Aí, o que aconteceu? As embaixadas do Brasil começaram a reduzir o tom. Falaram, não, eles estão trabalhando direitinho, eles estão conseguindo, eles estão reduzindo. Por que esses países vão atacar o Brasil se o Brasil está fazendo o seu trabalho? Entende? Por quê? Então, o Brasil foi muito inteligente nesse sentido. O que os militares fazem agora é voltar 50 anos no tempo. Né? Na Conferência de Estocolmo, em 1972, né? A ditadura manda uma delegação lá. Era presidida pelo ministro do Interior, Coutinho. Aí ele diz lá Cavalcante, desculpa. Cavalcante. Ele diz na Conferência do Meio Ambiente, em 1972, que era um direito do Brasil se desenvolver, né? E que os países de primeiro mundo, os mais ricos, deveriam respeitar os subdesenvolvidos, porque os subdesenvolvidos tinham que crescer, tinham que ter dinheiro e tal. 50 anos depois, o que nós ouvimos na ONU ontem? Exatamente isso, né? O Bolsonaro dizendo que o Brasil é um motor da economia do mundo, está produzindo alimentos, etc., e que quem está fazendo ataques ao Brasil é uma campanha, né, que envolve interesses comerciais. É a mesma história, né? 50 anos depois. Né? Então, infelizmente, talvez os militares tenham que ficar mais atentos a isso, que participar das discussões internacionais sobre meio ambiente é proteger o Brasil de ameaças à sua soberania. É inteligência, é usar a cabeça. Não é ser arrogante. Primeiro, porque nós não somos potência militar de nada, né? Quero dizer até que felizmente, né? Segundo, felizmente não temos bomba atômica nenhuma, né? Então, muito menos. O Brasil tem que pensar de acordo com as suas possibilidades. E a possibilidade que o Brasil encontrou foi muito boa, foi muito certa, né? Chamar os... mas a Amazônia é pobre. Ótimo, vamos desenvolver a Amazônia do ponto de vista autossustentável. Vamos encontrar saídas, né, que não sejam retrocessos ambientais. Vamos encontrar essas saídas. Chamemos a ONU para isso, chamemos os países. Por que nós temos medo do debate? Não tem que ter medo do debate, né? Mas, infelizmente, o Brasil toma outro rumo. Eu não sei aonde isso vai nos levar, né? Tenho muita preocupação sobre o resultado disso. O Brasil vai sofrer muito, vai sofrer retaliações comerciais. O agronegócio, que estava indo tão bem, de vento em popa, já começa a ter problemas. Então, a discussão indígena, só fechando, a discussão sobre os povos indígenas, a discussão sobre o meio ambiente é dinheiro, Fernando. É business. É isso que os brasileiros têm que entender. Não é só questão de justiça, né, de direitos humanos. Não é só. Se fosse só isso, já estava bom. Mas é além. No mundo de 2020 é dinheiro no bolso, é o país mais pobre, é isso que a gente está falando aqui. Entendeu? Então, infelizmente, os militares estão caminhando para um rumo que eu temo graves consequências para o Brasil. Né? Graves consequências. Mas, enfim, mais uma vez a gente chega a essa conclusão, que é a conclusão que eu, como cidadão comum, né, vem chegando. Os militares, parece que nesses últimos 30 anos se fecharam, parece que não foram nem às ruas, ficaram lá dentro dos quartéis, discutindo, remoendo a mágoa por, sei lá, por não ser mais governo. E porque o desenvolvimento da Amazônia não é de hoje que se fala, né? E já tinha largos passos para isso, e estão destruindo tudo. Não é queimada, não é gado, não é nada, é biodiversidade. É como você falou, tem como desenvolver sustentavelmente. E já se provou e continua se provando que a Amazônia em pé, né, ela rende muito mais, inclusive em benefícios climáticos para o próprio Brasil, chuvas na região certa, na época certa, regula o clima. Enfim, eu não consigo entender, mas eu vou continuar aqui para a gente comentar mais um pouco. Eu vou ler aqui um material, uma matéria que saiu aqui eu estou pegando no Fórum de Defesa da Amazônia, que a gente também faz parte atualmente, através da Ecoterra, uma associação que a gente faz parte aqui no Tocantins. Então, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, defendeu nesta terça-feira que o governo entre com uma ação contra a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, por crimes de lesa pátria, por
por aliar-se a instituições estrangeiras para prejudicar a imagem do país. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Heleno admitiu que há destruição na Amazônia, mas argumentou que ela não é recente. Disse que ainda que o governo pretende combatê-la, motivo pelo qual tem o vice-presidente da República na coordenação do Conselho Nacional da Amazônia. Olha, vou dar aqui a minha opinião. Acho que nós não temos, que nós temos que fazer isso. Disse, questionado se o governo pretendia representar quanto a PIB. A minha opinião é que, ele falando, né? A minha opinião é que nós temos que ir para cima, sim. Estamos levantando dados sobre essa articulação dos povos indígenas brasileiros. Até porque eu acho que eles não têm CNPJ, declarou Heleno. Então, nós estamos buscando realmente qual é a missão deles, quais são seus verdadeiros objetivos, para, se for o caso, movermos uma ação contra esse trabalho nefasto que eles fazem. Enfim, mais uma aberração, quer dizer, um general, né, do gabinete institucional achar que os indígenas, enfim, daqui a pouco os indígenas vão ser, o que é, clandestinos no Brasil, eles são ilegais, vão ter que ir embora, eles não podem se organizar, não podem denunciar, não podem se manifestar. Quer dizer, é crime de lesa pátria, mas entregar a base de Alcântara, oferecer tudo aos Estados Unidos, isso não é lesa pátria, né? É um negócio assim incrível. É isso que me deixa assim. Nós estamos sendo manipulados por algo maior. Eu acho que nós estamos sendo manipulados por algo maior, inclusive eles, né, estão recebendo, estão sendo manipulados também por algo maior, porque é difícil de acreditar em tamanha insensatez. Mas sim, Rubens, continue aí. A gente fica até assim, cada vez que fala nesse governo, a gente fica angustiado, fica sem saber até o que pensar. Mas eu acho que a pessoas como você, Fernando, cabe sim essa tarefa de demonstrar as falácias, né? Reagir quando você ouve uma mentira, uma coisa mal colocada. É a tarefa que nos cabe, sim, alguém que já estudou, se interessou pelo tema, vai destruir essas falácias. Cabe à nossa geração, ao nosso momento histórico, esse papel. E nós vamos continuar falando, entende? As mentiras, as elucubrações, as ilusões. Ah, mas vocês, até quando vocês vão atacar o governo? Não é atacar o governo, é repor verdades históricas, fatos. E é nosso papel, inclusive como jornalista, é meu dever como jornalista, não é nem direito. Eu sou pago para isso, né? Então, muito bem. É a questão da APIB. Antes de tudo, essa fala dele mostra a profunda ignorância do general Heleno sobre o movimento indígena. Uma ignorância profunda, abissal. Então, ele, como chefe da inteligência do governo Bolsonaro, deveria se informar melhor, deveria ler, deveria ouvir as pessoas. Eu estou falando, assim, do ponto de vista de que ele agiu de boa fé. Vamos dizer que ele agiu de boa fé. Não estou dizendo que ele agiu de má fé, que ele mentiu porque ele quer. Vamos dizer que ele não é informado sobre o assunto. Então, vamos lá. A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela é criada em 2004. E quem era o presidente da República? Lula, do PT. E ela é criada em 2004, no gramado da esplanada dos Ministérios de Brasília, num acampamento de mais de 200 indígenas que cobravam do governo Lula, do PT, da esquerda. Antes que toda a direita reagisse contra o Lula, quem estava reagindo contra o Lula era a APIB, que o Heleno aí está xingando. O que a APIB dizia? Senhor presidente Lula, o senhor tem que cumprir a sua promessa de campanha demarcando a terra indígena Raposa Serra do Sol. O senhor tem que demarcar a Raposa Serra do Sol. E o governo não tomava essa providência. O governo havia tomado posse em janeiro de 2003. Em 2004, é o primeiro acampamento Terra Livre. Em 2005 é criada a APIB. Em 2004, os índios discutem. Nós temos que criar uma unidade nacional, uma coordenação nacional chamada APIB, que vai coordenar as regionais, né? A POIME, a COIAB, né? A Tibaçu, do Mato Grosso do Sul, o Conselho Terena. A ideia era essa. Aí eles criaram essa APIB. Demorou 1 ano para o Lula demarcar, né? A Raposa Serra do Sol. Depois, 4 anos no Supremo discutindo. Os indígenas estavam questionando o governo do Lula. Os indígenas, quando sabem de Belo Monte,
O Raoni, agora atacado pelo Bolsonaro, pega um avião, vai até a França fazer os seus apoios. Ele pega o Sting, ajuda, o James Cameron, que era o diretor de Hollywood, tinha feito Avatar, as maiores bilheterias da história, né? Ele apoia o Raoni denunciando o governo do PT no exterior. O general Heleno tinha que saber onde ele estava em 2009, o general Heleno. Eu queria saber o que ele lia, o que ele sabia, não sabia de nada. Então, vai se informar, entendeu? Então, o movimento indígena teve uma relação extremamente difícil com o PT. Por exemplo, em 2011, né, no governo Dilma, elaborada lá uma portaria, que depois ganharia o número 303, a portaria 303 da AGU, da Advocacia Geral da União, basicamente travava as demarcações de terra indígena no Brasil todo. E por quê? Porque a bancada ruralista, que fazia parte do governo Lula, fortemente, né, começou a pressionar o governo Dilma e Lula a mudarem a legislação, para impedir as demarcações, e o governo editou uma portaria. O que aconteceu? O movimento indígena partiu para cima do governo. Inúmeras manifestações foram à ONU denunciar o Brasil. Eles foram à OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Teve que houver inúmeras decisões judiciais contra o governo Lula e Dilma. No governo Fernando Henrique, o movimento indígena quebrou o pau nos 500 anos, chamado descobrimento. Teve a marcha na Bahia, a PM da Bahia bateu nos indígenas, aquilo ganhou o mundo. A relação dos indígenas com o Estado brasileiro sempre foi conflituosa e tensa. O general Heleno não sabe disso, é um ignorante da matéria. Então, ele fica encontrando essas teorias conspiratórias idiotas, entendeu? Burras. Ele está dizendo que há um complô internacional para barrar. Nós acabamos de falar que o agronegócio bateu recorde de venda. Então, o que os indígenas fazem? Eles usam as ferramentas, as armas, que eles têm a seu alcance, que é o quê? A opinião pública, a comunicação social, é o direito do índio. Ele vai onde for. Existe apoio no Vaticano, ele vai ao Vaticano. Raoni se reuniu com o Papa ano passado. Ele vai onde for, onde é necessário ir. E não é um general que vai impedir. E essa linha tosca que ele está encontrando é péssima para o Brasil. Mais uma vez, o Brasil perseguindo a liberdade de expressão, perseguindo os direitos indígenas, o direito à fala, o direito à expressão, o direito a dizer às empresas do mundo todo: atenção, o produto que vocês estão comprando, atenção, este produto pode ser resultado da devastação da Amazônia. Essa é a campanha que o Heleno está atacando, a campanha, né, internacional. Agora, Fernando, vem cá. Você acha que um vídeo de uma organização indígena vai interferir, vai ser determinante para uma decisão que envolve bilhões de dólares? Não vai ser determinante, vai ser um elemento a mais. É óbvio que esses grandes empresários do mundo todo, eles têm dados que o Heleno nem sonha. Eles têm dados de imagem de satélite, que o Heleno nem imagina. Então, o Mourão falou assim: não, eu vou convidar os embaixadores para uma viagem na Amazônia. Ele está lá no século XIX, né, quando as pessoas precisavam ir para a Amazônia para conhecer a Amazônia. A ideia dele é essa. As pessoas conhecem a Amazônia em Pequim, elas conhecem a Amazônia em Nova York, em Chicago. Elas têm dados extremamente definidos: quanto avançou o desmatamento, onde avançou o desmatamento, onde está queimando, por que não está sendo combatido. A sociedade da informação é isso. O Heleno e o Mourão não entendem. Eles querem ter o controle, eles falaram isso, né? O controle da narrativa. Eles disseram que tem que fazer a contrapropaganda. Então, é um tipo de pensamento, né, que está fora do tempo, fora do espaço, entende? Nós vivemos numa sociedade aberta, numa sociedade plural, uma sociedade da opinião. Todos têm o direito de falar o que quiserem, entendeu? Inclusive de xingar o governo. A sociedade livre, é assim que ela tem que ser, né? Não é o executivo oprimindo o movimento indígena que nós vamos chegar a uma solução. Não vai chegar a solução nenhuma. Aonde vai levar essa ação, Fernando? O Heleno vai ter uma ação contra a articulação dos povos indígenas do Brasil. O que nós ganhamos com isso? O que a sociedade ganha com isso? Nada. Nada, não leva a nada. Antes de tudo, é uma política ignorante, né? Truculenta, né?
Isso você marcou bem entre, né, o que é um líder ou uma liderança ou um governo democrático e um que não quer ser democrático. Na verdade, eles querem ditadura. Só não colocaram ainda porque provavelmente o grosso das Forças Armadas aí, não é bem assim mais, não vamos entrar, né, como já foi falado aí, não vamos entrar nessa aventura. Mas eles são altamente autoritários. Você marcou bem, o governo Lula, o governo Dilma foi altamente atacado né, houve esses movimentos, essas viagens ao exterior, denúncias, Belo Monte, eu me lembro muito bem. Mas não houve nenhum ataque, houve, inclusive, o contrário, houve tentativas de diálogo, a criação do Conselho Nacional de Política Indigenista, tentando reunir os indígenas em torno de pautas comuns, que não é fácil, né? Porque a gente que é especializado na questão, especialista, indigenista, sabe que cada caso é um caso. Os indígenas são tribais. Tribais, quer dizer, a minha tribo, o meu interesse, realmente, reunir interesses de todos, como a PIB tenta fazer, isso não é fácil, é uma engenharia política que a gente sabe que até dentro de uma mesma etnia não é fácil você, às vezes, achar consensos, né? Mas eles souberam levar a questão de maneira democrática, né? Mas, enfim, já que nós estamos nessa e tudo faz parte de uma coisa só, né? A política e tudo. Bom, temos as eleições daqui a 2 anos, né? Mas foram tantas vezes já infringidas a Constituição, já foi tantas vezes ultrapassada. E o Judiciário, e o Congresso, você que está em Brasília, você que está sempre em contato com políticos, com o Judiciário, entrevistando. E aí, todo mundo sabe que as coisas já foram ultrapassadas, que as coisas já tiveram muito mais motivos, teve motivos suficientes para barrar esse tipo de coisa, barrar esse governo, ou mesmo tirar. E aí, nunca se faz nada, não sei, sempre parece que chega perto, mas o que é ameaça? Tem gente que me fala, né, amigos pessoais, não, é a milícia que está com a cabeça, não são nem os militares que estão ameaçando o judiciário. Diz que lá dentro do STF tem um general lá que tudo tem que passar por ele, né? É um troço mais absurdo que eu já ouvi, não sei se isso é verdade. Mas o que está acontecendo? É a milícia que ameaça os componentes do judiciário, ameaça matar? O que está havendo que realmente não se toma providências como se tem que tomar? O que você acha disso? Eu acho que tem 2 coisas para a gente levar em conta, né? A primeira é a pandemia. Então, realmente é um cenário muito diferente, muito difícil, né? As pessoas conscientes, sensatas, que prezam a própria vida, né? Evitam se aglomerar, evitam participar. Então, é muito difícil também para a oposição convocar uma grande manifestação de rua, porque vai ser acusada, imediatamente vai ser acusada pelo Bolsonaro de estar colaborando para a disseminação do vírus. Tudo aquilo que ele fez ao longo dos meses, ele vai ser o primeiro a atacar a oposição, certo? Se a oposição convocar uma manifestação de rua. Bom, isso é uma coisa. Realmente, o cenário está prejudicando a mobilização social. A segunda coisa, Fernando, é que eu tenho muito... Eu acho que os poderes levam isso muito em conta. Tem muita precaução em relação a todo movimento político que vise a retirar um governante como o presidente da República do cargo. Aconteceu 2 vezes na história brasileira. Se você pegar essas 2 vezes, Fernando, o apoio popular era muito baixo dos presidentes, nesse momento. Nesse momento, o impeachment ele não é só uma vontade política judicial. Ele é o conjunto das forças da sociedade. Então, você abre as pesquisas de opinião aí, 37% da população brasileira considera Bolsonaro bom e ótimo na condução do seu governo. E acho que quase a metade disse que ele foi muito bem, foi bem na pandemia, aprovou o comportamento dele. Quase a metade do povo brasileiro. Então, assim, é uma situação em que os poderes têm que, sim, medir cada passo. A tendência da sociedade, né, principalmente da oposição, é cobrar a celeridade, a resolução, por que isso não acontece? Só que os políticos são
raposas velhas da política, né? Eles sabem muito bem onde pisam. Então, essa situação, ela não é definida por uma força. Ela é o conjunto. Para mim, de uma forma assim chocante, né, surpreendente, né, o presidente perdeu 2 ministros da saúde. O presidente disse que 800 pessoas morreriam, né, na pandemia, ele declarou. O presidente desafiou todas as regras da Organização Mundial da Saúde. O presidente fez coisas que ninguém imaginaria. E mesmo assim, 37% da população apoia ele. Então, para mim, é chocante isso aí, é impressionante. A população brasileira julgar que isso é uma boa administração. Para mim é impressionante. Realmente é contra qualquer lógica administrativa, política. Não estou nem falando em lógica ideológica, partidária. Tá? É lógica administrativa. Né? Bom, mas o povo brasileiro está apoiando este presidente. Parte do povo brasileiro está apoiando este presidente. Né? Então, esse é um ingrediente que tem que ser levado em conta, porque qualquer análise política que desconsidera o voto popular, eu fico um pé atrás. Eu acho que ela não é muito precisa. É como que você eliminar o eleitor para essa análise. Não é possível eliminar o eleitor. Quer queira, quer não, quer dizer, ele foi eleito com 56 milhões de votos. Isso foi muito expressivo. Para mim, né, essa onda que varre o Brasil, essa onda de direita, de talvez extrema direita, ela continua, ela persiste aí. Muitas pessoas apoiam tudo isso que nós estamos falando aqui, muitas pessoas acham absurdo, Fernando. E acham sim que tem que desmatar a Amazônia, e acham sim que o índio tem que acabar, e larará. É só você abrir a internet e você vai ver isso. E acham que o Brasil tem capacidade de enfrentar o mundo todo, se quiser, que o Brasil é uma potência, o Brasil é isso e aquilo, essas bravatas, as pessoas acreditam nisso. Então, meu sentimento é de muito pessimismo. Eu estou pessimista, eu acho que isso não muda de uma forma tão rápida. Nós vamos passar por um processo muito longo de desinformação. Eu associo muito do que a gente está vivendo ao baixo índice de leitura dos brasileiros. Eu fui ler uma pesquisa recente, 2018, Fernando. Você sabia que 12% dos brasileiros apenas são considerados leitores plenos? Que é o quê? O que é o leitor pleno? É o leitor que lê o texto, compreende o texto e tem ideias a partir do texto. Né? Ele consegue raciocinar, refletir e ter ideias sobre o texto. Esse é o chamado leitor pleno. 12% só. 88% do povo brasileiro tem algum tipo de analfabetismo de leitura. Sim. Tem uma disfunção. Ele pode até ler, ele pode até compreender as palavras, mas ele não consegue refletir e ele não consegue fazer a crítica do que ele está lendo. Olha que louco. Impressionante esse dado. Então, para mim, o que nós estamos vivendo é reflexo direto desse problema educacional. Né? Temos um problema de entendimento da realidade, temos um problema de conhecimento da realidade, leitura e interpretação. Então, como solucionar isso? Nós temos uma máquina de propaganda de direita, de extrema-direita, falando uma série de absurdos, incorreções históricas, datas, nomes, tudo, números, uma confusão tremenda, né? E você tem 88% de pessoas que não interpretam isso. O cenário é muito difícil. E tudo isso é agravado pela questão das redes sociais, né, da comunicação. Ontem mesmo vi uma, né, por indicação de um amigo, o Dilema das Redes, tá passando na Netflix. Aliás, recomendo a todas as pessoas, principalmente aos pais, quem é pai, assistir o Dilema das Redes, né? 2 horas e pouco, um documentário sobre o que as redes sociais estão fazendo no Brasil. Porque você falou uma coisa aí que eu concordo em parte, mas quando você vai ver, inclusive, nesse documentário, não é só o Brasil. Países, inclusive, avançados aí, como a Inglaterra, no caso do Brexit, né? Aquela coisa foi manipulado. Os próprios Estados Unidos aí, né, estão refém, até agora não sabe
para que lado vai. Já estão falando em guerra civil. Nos Estados Unidos já está se falando em guerra civil novamente por causa dessa polarização provocada pelas redes sociais, pelas fake news, por tudo isso, né? Quer dizer, mas, obviamente, um povo desinformado, um povo mal formado, um povo, como você falou, semi-analfabeto ou analfabeto funcional, é mais fácil de manipular, né? Não tem dúvida, mas você que é da comunicação aí, você deve estar também bastante preocupado aí, né, com a questão das redes sociais, da manipulação, da inteligência artificial. O que a gente fica mais apavorado, enquanto cidadão, nem é só do Brasil, é do mundo, cidadão do mundo, que todos nós somos, como você falou, não tem quintal, não tem quintal. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma terra, no mesmo planeta. É que a coisa é sem controle, quase sem controle também, essa questão das redes sociais, da inteligência artificial. A inteligência artificial, segundo eu vi nesse documentário, né, interessantíssimo, e muito importante, que mais uma vez eu recomendo, ela não sabe o que é mentira, o que é verdade. Ele apenas processa a informação e manda para os perfis que foram selecionados conforme, né, enfim, conforme lá ele próprio seleciona e sabe quais são, enfim, é uma coisa muito, muito complicada. Nesse documentário, algumas pessoas que inclusive são profissionais dessa área, né, da área das redes sociais, do Facebook, etc. e tal, falam que a continuar assim será o fim da humanidade. Haverá conflitos e mais conflitos provocados pelas redes. Ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira. O que você pensa sobre isso aí? O que você tem acompanhado sobre essa área e sobre essa dicotomia redes sociais e grande imprensa, ou imprensa, digamos, a imprensa oficial, a imprensa formal? Qual a sua análise sobre isso? Eu acho que a gente está, infelizmente, apenas no começo, Fernando, dessa crise de informação. Existe um tema que já está sendo discutido nas academias, que se chama infocalipse, que é o quê? O apocalipse da informação. Isso é um termo cunhado em 2016 por um estudioso das redes sociais, né, e que está se tornando realidade. O que ele diz? É só o começo. O que vai acontecer, Fernando, em pouco tempo, é a fraude de vídeos e de áudios. As pessoas vão gravar coisas tão perfeitamente que é como se fosse a fala de um político, de um presidente da República. Haverá vídeos tão perfeitos que é mais ou menos assim, a pessoa vai ver o Bolsonaro dizendo tal coisa, e que ele nunca disse. Ou ele vai ver a Dilma ou o Lula, etc., dizendo coisas absurdas que eles nunca disseram. Esse é o apocalipse da informação, porque a pessoa pode até procurar saber, isso é verdade. Quando ela descobrir que não é, algumas vão descobrir que não é, né? Aí ela vai fazer o quê? Não acredita em mais nada. Porque, como eu não acredito nisso, que eu vi com os meus olhos, eu ouvi, isso não é verdade, eu não acredito em mais nada. Então, existe o apocalipse. Como a pessoa não acredita em mais nada, quando vier a informação correta, verdadeira, ela também não acredita. Por exemplo, a vacinação. Né? A vacinação, as pessoas negam a vacinação que vai te salvar da morte, de um organismo que vai te matar. As pessoas dizem, eu não vou usar. Então, por quê? Tem um chip que foi implantado pelo governo chinês que vai controlar a minha vida, ele leu no WhatsApp isso. Esse é o apocalipse. Né? Então, numa situação extrema, né, você vai ter um líder de um país declarando guerra a outro, como se fosse verdadeiro. E aí, até os países entenderem que aquilo é uma fraude, você já tem uma crise de fronteiras, crise bélica, crise diplomática. Esse é o apocalipse, nós vamos viver isso, infelizmente. Por isso que eu sou pessimista em relação ao futuro próximo. Infelizmente, o que caberia a esses líderes políticos? Né? Porque a humanidade ainda tem seus líderes políticos, é natural. Esses líderes políticos deveriam dizer, calma, gente, não é bem assim.
olha só, vamos no caminho do meio, vamos aqui na negociação entre as partes, vamos ouvir o que a esquerda tem de bom, vamos atacar o que tem de ruim, tudo bem, mas não vamos destruir a oposição, não vamos destruir a articulação dos povos indígenas do Brasil, entende? Não vamos destruir, vamos compor, vamos entender, vamos construir um futuro comum. Mais ou menos isso é a função do Estado. O que o Estado faz? Ele intermedia pressões, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, um pensa assim, outro pensa assado. O Estado, ele intermedia as pressões. É a natureza do Estado, né? A natureza do judiciário combater os conflitos, resumir os conflitos. Nós estamos perdendo todas essas... Por quê? Porque os líderes políticos estão tomando partido na discussão, como Bolsonaro, como Trump, como Erdogan, eles estão tomando partido, eles estão surfando nessa onda da divisão social. Isso é que é terrível. É isso que as Forças Armadas deveriam estar preocupadas, sabe, Fernando? As Forças Armadas que temem pela desunião nacional deveriam estar preocupadas com isso. Claro. Quando lá o documentário que eu também recomendo, ele fala, estamos trabalhando, estamos brincando com a possibilidade de uma guerra civil, né? E essa guerra civil, se você olhar na internet, ela já existe em vários países, é a guerra civil das palavras, né? As palavras, é tanto xingamento, é tanta agressão, você tem um país já dividido. Você já tem uma guerra civil em palavras já. O ministro Barroso, ele tem dito que a democracia não está sob ameaça, porque ele não viu nenhum ato concreto, né? E tá tudo sob controle. E o general Mourão também falou que está tudo bem, está tudo bem. Ora, eu respeito os dois, né? O ministro Barroso é um homem culto, erudito, né? Muito inteligente, já tive a oportunidade de conversar com ele, muito inteligente, mas eles deveriam olhar, Fernando, que as guerras começam com palavras. Elas não começam com tiros. Para uma sociedade chegar ao ponto de matar o seu irmão, a guerra civil, é porque um monte de coisa aconteceu atrás, né? E o que aconteceu atrás? As palavras. Os discursos antecedem as crises. É isso que talvez o Barroso não entenda, talvez o Mourão não entenda. Esse crescendo, esse ambiente de destruição do bem-estar comum vai levar à destruição física. Vai levar à destruição física. Infelizmente, é possível mudar? É possível mudar, claro que é. Eu torço para que mude. Eu torço que os líderes tenham um pouco mais de bom senso nas palavras, que procurem compor internamente, mas a tendência é muito ruim. É o que você falou. O cenário é muito ruim. E eu quero lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela começa em setembro de 1939, né? Mas Hitler escreve o seu livro, se eu não me engano, em 1922, eu acho, Minha Luta, né? Então foram 17 anos amadurecendo a história toda. Ele se torna chanceler no começo dos anos 30. Foram 9 anos até a guerra. Então são processos que vão amadurecendo. O ódio, a intriga, a divisão é um crescendo. É por isso que a gente tem que ficar preocupado agora, porque depois da tarde demais. Vocês são exagerados. Sempre que a gente reage, eu recebo um batalhão de crítica na internet, né? Eles chamam assim, mimimi. Eles chamam assim de chororô. Vocês estão com chororô. O que nós estamos falando é que nós conhecemos um pouquinho da história do mundo e nós estamos dizendo, começou assim, gente. Começou assim. Isso, e na verdade, eu não conheço um jornalista que chore, entendeu? Nós não choramos, nós já olhamos muitas tragédias na nossa vida, já vi muitas coisas ruins, muitos acidentes, pessoas mortas, a vida toda. Eu fui repórter de polícia. Não é questão de chorar, é questão de dizer, vocês estão cavando a própria sepultura. Vocês, Brasil, estão cavando a própria sepultura. E nós, jornalistas, nós achamos, humildemente, né, que o nosso papel é falar isso, é advertir. É advertir, falar, olha, isso já aconteceu de novo, vai acontecer, isso já aconteceu antes. Então, eu recomendo um livro, por exemplo, chama-se Fumaça Humana. Esse livro maravilhoso, ele conta todo o pré-guerra da Segunda Guerra Mundial. Ele acaba em 1939. Quando é disparado o primeiro tiro alemão na Polônia, o livro acaba. Então, o que o livro mostra? Olha o que aconteceu para chegar aqui. Então, ele mostra, por exemplo, todo o crescendo do Hitler. O Hitler, em determinado momento da vida, né, ele é um anticomunista ferrenho, né? Ele declara guerra ao comunismo, verdadeiras batalhas campais contra os comunistas na rua, em vários setores da Alemanha. Então, o livro mostra como os países de primeiro mundo
toleraram o Hitler, dizendo assim, mais ou menos assim, esse cara é louco, mas ele está combatendo Stalin. Então, vamos deixar ele aí, fazendo essas loucuras dele. E aí ele começa a romper os tratados de desarmamento, o Hitler, e não é punido. E depois ele faz anexações de países como parte da Áustria, Sudetos, ele vai anexando. E aí os países do entorno vão aceitando, vão tolerando isso. E dá o que dá. Então, as guerras civis, os graves problemas da humanidade, eles têm um início. E o início é a palavra. Por isso que é tão preocupante. Infelizmente, não é assim que as pessoas entendem, entendeu? As pessoas entendem que os jornalistas eles têm uma agenda oculta, ou que os jornalistas estão ligados a determinados interesses comerciais, financeiros, e que os jornalistas é isso, que eles querem derrubar o governo, é a expressão que o Heleno está usando, né? O próprio Bolsonaro tem falado, né, que há um complô para derrubar o governo, né? Então, é difícil, né? O diálogo ele está muito travado e não está acontecendo. Nessa questão, o que você acha? Desculpa, nessa questão das comunicação pelas redes sociais, o que a gente pode, pelo menos quem é mais informado e quem consegue sair das bolhas, né, que são metidos aí das armadilhas, teria que confiar, eu acho que é mais confiável agora, uma coisa que foi vilipendiado e houve desconfianças, mas eu acho que o mais confiável agora seriam os veículos de comunicação estruturados, né? Os jornais, as TVs, e pelo menos eles podem sofrer sanções se divulgarem coisas mentirosas, que são provadas que são mentirosas, eles podem ser processados, podem ser, inclusive, enfim, pode ter que pagar altas somas e tal, o que não acontece nas redes. Então, o que você acha? A gente teria que partir mais para os veículos de comunicação tradicionais para procurar minimamente a verdade? Acho que é por aí. Como é que é? Eu estou longe, né, de glorificar os veículos. Eu sei muito bem dos problemas, erros que aconteceram, às vezes erros de boa fé, às vezes erros de má fé, né? Como tudo na vida humana, né? Você tem uma obra feita por humanos, vai ter problemas. Não é perfeita, a imprensa está longe de ser perfeita. Porém, ela também tem muitos serviços prestados, né? A sociedade brasileira. O problema, Fernando, é que a imprensa ela está cada vez menos sendo determinante nesses debates. Né? Existe um esvaziamento da imprensa, inclusive financeiro. Então, as pessoas atribuem à imprensa um poder que é relativo, felizmente ou infelizmente. Por que é relativo, por exemplo? Eu cito muito o caso do Lula, em 2006. O Lula tinha passado pelo Mensalão em 2005, né? A imprensa inteira cobriu aquilo, o Jornal Nacional. Aquilo foi um escândalo internacional e tudo, né? Ele se reelegeu. Né? Depois, em 2010, ele lança a candidata Dilma e elege a candidata Dilma. Depois, em 2014, o PT tinha passado pelo julgamento do Mensalão em 2012. A imprensa cobriu aquilo de forma tremenda, né? Muitas horas de Jornal Nacional, e ela foi reeleita em 2014. Então, eu cito esses casos para mostrar que o poder da imprensa ele é relativo. Talvez sempre tenha sido relativo. Há outros problemas no entorno. Por exemplo, uma coisa que é chamada junk news, que é talvez mais grave até do que a fake news, Fernando. É uma coisa pouco falada também. O que é a junk news? É quando pega uma notícia verdadeira e distorce aquela notícia. Faz um outro texto em cima daquilo. Na verdade, não é uma mentira total, é uma meia-verdade, entende? Então, é a notícia lixo que chama. E a notícia lixo, sim? Qual o nome mesmo aí desse tipo? Junk news. Junk news. Então, é notícia lixo. É uma notícia, mas é lixo. Então, o que ela faz? Os sites, verdadeiros, né, redes, pegam uma notícia de um veículo da imprensa e distorce. E mantém o nome do veículo da imprensa.
Então, não adianta nem o veículo falar a verdade, aquilo vai ser distorcido também. Então, o cenário é bem mais complexo do que o papel da imprensa, que é importante, tem que continuar, mas eu acho que ele não vai alterar essa realidade. Eu insisto muito no tema da educação pública e privada, né? Então, um país que estivesse preocupado com isso, deveria imediatamente, né, estabelecer dentro dos seus programas, do seu dia a dia, das suas escolas, verdadeiras campanhas, né, de informação, verdadeiros cursos de como lidar com redes sociais, como lidar com a mentira. Esses cursos teriam que ser diários e extensos, profundos. Né? Tem países, você sabe se tem países fazendo isso? O que a gente sabe, por exemplo, né, que infelizmente o Brasil está ficando de fora, a coisa está fervilhando, né, os países estão se reunindo, estão fazendo novas estratégias sobre meio ambiente, sobre cidades, sobre, enfim, tecnologia, geração de energia, limpeza dos oceanos, enfim, os países, principalmente europeus, enfim, estão se reunindo e estão tentando achar soluções, e eu acredito que estejam tentando achar soluções para essa loucura também né, que virou as redes sociais. E o Brasil está ficando um pária, né, como se diz, não é chamado mais para nada, né, não tem mais importância nenhuma, nem política, nem estratégica, nessa área. Mas tem alguns países já fazendo isso, que é um negócio que eu faço com meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Eu fiz ele ver esse documentário, vi primeiro, você vai assistir comigo, para você ver o perigo que é essa história toda, e estou discutindo, eu sempre discuti, mas estou discutindo cada vez mais com ele. Mas isso eu acho, mas tem países fazendo isso coletivamente, você sabe? Não tenho conhecimento, não sei dizer, não sou especialista do tema, né? O que eu acho é que num governo como o nosso, que foi beneficiado por essa confusão, foi eleito até por essa confusão toda de informação, né? Ele vai ser o último a tomar essa iniciativa, né? Isso também é preocupante, porque ele se beneficiou desse caos da informação. O Bolsonaro se beneficiou, né? Se você olhar as lives que ele fazia no YouTube, lá em 2016, 2017, que eu fazia, eu assistia as falas dele, porque, como eu rodava muito o Brasil, né, Fernando, eu ouvia muito o nome dele, lá em 2016, 2017, e aquilo começou, eu falei, tem algo aí crescendo, há um movimento pró-Bolsonaro no Brasil todo, eu percebi imediatamente. Eu vi uma cena em 2017 no Congresso Nacional, as pessoas estavam visitando o Congresso, né, e eram crianças, jovens, professores. Essa turma parou o que estava fazendo e saiu correndo no Salão Verde. Por que estão correndo? Eu achei que tinha acontecido algum acidente, sei lá. Quando eu olhei, elas estavam correndo para ver o Bolsonaro. Essa cena me impressionou muito. Eu falei, é um líder, esse cara é um líder. Há 2 líderes de massa hoje no Brasil, Lula e Bolsonaro. Quem negar isso está negando a realidade. É porque não conhece o Brasil. Porque onde eu vi uma cena, por exemplo, no YouTube, em 2016, 2017, liguei para uma pessoa que eu conhecia em Campina Grande. Uma pessoa falou, escuta, eu vi uma cena aqui, o Bolsonaro sendo carregado no aeroporto. É isso? O que aconteceu? Ele levou uma claque? O que houve? Aí ele disse, não, foi por WhatsApp. WhatsApp, uma rede de WhatsApp, vamos para o aeroporto, e as pessoas foram e carregaram ele. Então, obviamente, havia um movimento real. Não é só um movimento de rede social que elegeu o Bolsonaro. Quem não perceber isso também está desconectado do Brasil, sabe? Infelizmente. Parte da oposição não aceita, parte da oposição acha que ele é um produto etéreo, que do nada. Não é assim. Houve um movimento da direita dentro do Brasil. Houve uma certa confusão de elementos. E um dos elementos, eu acho que é isso que você falou no começo. Há muito ressentimento, muita raiva no meio também. Não é só o analfabetismo ou a dificuldade, raiva, ressentimento. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro parece que queriam prestar acerto de contas com a sociedade. E atribuem muito do que aconteceu na vida dele, né, à esquerda. Porque alguma coisa deu errado no comércio dele, sei lá o quê, ou ele
não conseguiu emprego, ou ele bombou na faculdade, alguma coisa aconteceu. Então, esse ingrediente da raiva e do ressentimento também elegeu o Bolsonaro, né? Então, ele é fruto... Isso aí teria sido também, né, assim, alimentado pela imprensa e tal, tudo nós sabemos. Mas, Rubens, nós estamos aí chegando ao final do programa, são 11h30, né, enfim, a coisa está tão envolvente que, se der, a gente fica o dia inteiro aí discutindo, debatendo, mas eu acho que os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, provavelmente os que são informados, os que estão preocupados, têm mais ou menos as mesmas convicções, as mesmas informações, mas valeu. A nossa entrevista vai ficar gravada aí na página Manifestos Indigenistas, e no máximo amanhã estará no nosso canal do YouTube também, e para as pessoas que quiserem rever ou compartilhar, e estará aí à disposição. Enfim, eu queria agradecer você, Rubens, mais uma vez, a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Não precisa ser o último, podemos voltar futuramente, discutir novamente, entrevistar você. Fico à sua disposição também para qualquer coisa, tá? E vamos encerrando aqui as suas considerações finais aí. Falou? As suas despedidas. Obrigado, Fernando. Obrigado de novo pelo convite. Aí estou à disposição para uma futura. A gente acabou falando menos dos indígenas do que a gente imaginava, né? Mas é por causa do contexto político e social que a gente está vivendo, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Eles estão nesse turbilhão, como nós, como eu, como você, né? E estamos todos tentando entender essa loucura toda que virou, principalmente o Brasil, mas o mundo todo. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos os que nos acompanharam e até a próxima semana, às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Rubens. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Bom dia. Obrigado. Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil.